Você conhece a história do jovem rico que se encontrou com Jesus para perguntar o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna? Então fique nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa história bíblica. A Bíblia não menciona o nome e a origem desse jovem, mas descreve quem ele era com relação à sua posição e às suas riquezas. Jesus, em sua última viagem para Jerusalém, se deparou com este homem que perguntou a ele sobre o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Essa história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 22, que diz: Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isto, ficou muito triste, pois ele era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas Jesus falou aquilo porque ele viu que o coração daquele jovem estava colocado nas riquezas dele. A prioridade dele não era Jesus, ele era um religioso que seguia as leis judaicas, mas amor mesmo a Deus, as coisas de Deus, ele não tinha. Por isso ele tinha um vazio tão grande dentro dele. Estava apegado a seu status na sociedade. Poderia ser um príncipe, um governador, um comandante, não se sabe ao certo, mas não era um simples homem. Era alguém muito importante na sociedade judaica e possuía muitas riquezas. E ele considerava-se um fiel cumpridor da lei judaica. Ele mesmo se justificava como íntegro ao ver-se pelo espelho da lei. Muitas pessoas pensam assim, que estão fazendo tudo certo, mas de uma forma religiosa, porque elas não têm o coração nas coisas de Deus e não são capazes de deixar tudo para seguir Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que colocam ele em primeiro lugar. Por isso ele tinha tantas dúvidas. Por isso ele foi se encontrar com Jesus, chamando ele de mestre. Por isso ele tinha esse vazio dentro da alma, porque com todas as riquezas e toda a posição social que ele tinha, ele sabia que lhe faltava algo para alcançar a vida eterna. O encontro dele com Jesus marcou a sua vida para sempre e nos deixou lições até os dias de hoje, como ser humano, nesse tempo sobre o que é viver os verdadeiros valores de Deus. De todas as pessoas que encontraram com Jesus, este homem foi o que saiu pior do que chegou. Ele teve a maior oportunidade para mudar a sua vida, mas por amar as suas propriedades, por ser apegado à matéria desse mundo, preferiu virar as costas para Jesus e saiu triste com a resposta que recebeu. Jesus conhece os pensamentos do homem e com aquele jovem rico não era diferente. Ao pedir para ele dar os seus bens aos pobres e segui-lo, Jesus já conhecia a prioridade do seu coração. Na palavra de Deus, Jesus diz que aquele que não abandonar esse mundo não é digno dele, e as riquezas desse mundo não entram no reino dos céus, porque as maiores riquezas que nós podemos ter são aquelas eternas,
que Deus tem preparado para nós. Mas para nós podermos alcançá-las, nós temos que ter Jesus como principal das nossas vidas. A vida eterna não tem preço e não depende do que é e faça o homem. Ela foi concedida pela graça de Deus e comprada com o puro sangue de Jesus Cristo. O jovem rico não conseguia ver que os tesouros nos céus são eternos e não passageiros como as riquezas da terra. Jesus queria mostrar-lhe quão as riquezas do céu valem infinitamente mais do que as suas posses, e essas não poderiam te dar a vida eterna. Ele queria se justificar por seus méritos. Ele era um cumpridor da lei, um religioso. Ele cumpria toda a lei judaica, mas não entendia que somente o amor gratuito de Deus pode salvar o homem. O jovem rico não se conhecia como pecador. Para ele, a salvação bastava por seus próprios méritos, mas a lei não pode salvar. A lei nos condena e, a partir dela, reconheço quão pecador e distante de Deus todos nós somos. E nada que fizermos será suficiente para alcançar essa dádiva de Deus, somente pela fé em Jesus Cristo. Aquele jovem procurou a solução na pessoa certa, mas saiu triste e sem reconhecer que Jesus era a salvação. Os religiosos, doutores da lei, ensinavam ao povo que o acúmulo de riquezas era um sinal de bênção de Deus. E agora vem Jesus alertando para os riscos de deixar os bens materiais dominá-lo. Jesus é a verdade, a luz que revela as trevas. Para muitos, os bens materiais tornam-se grande impedimento para aqueles que desejam a vida eterna. Não há como servir e amar a Deus e também servir e amar as riquezas ao mesmo tempo. A única coisa que faltava a este jovem rico era uma atitude de total obediência a Cristo, ou seja, uma entrega por completo, pois seu coração não era inteiro para Deus. Ter riquezas nesse mundo não é pecado. A Bíblia nos conta sobre muitas histórias de muitos homens ricos, principalmente os patriarcas, os reis do Antigo Testamento. Mas, contudo, eles colocavam sempre em primeiro lugar, na vida deles, Deus acima de todas as coisas. Não podemos deixar que as riquezas nos separem de Deus. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração através desse vídeo. E se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. E que Deus te abençoe grandemente e te ilumine para que você saiba cada vez mais sobre Jesus.